Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José perseguido. Pessoas querem afastar Maria dele. Embora José tivesse muitas alegrias em suas conversas com Maria e Jesus, não lhe faltavam atribulações e angústias também, aborrecimentos esses que o Senhor lhe proporcionava para mantê-lo na prática de suas virtudes. O demónio tinha ódio de morte por ele e procurava de todas as formas possíveis quebrar sua paciência e abalar sua paz. Por isso, instigava constantemente pessoas de má índole contra ele, em cujos corações introduzia o ódio. Elas não mais toleravam vê-lo em seu meio, pois, vivendo na escuridão, naturalmente odiavam qualquer luz. E muitas delas acordaram entre si em maltratá-lo, injuriá-lo e até mesmo em tentarem expulsá-lo da cidade. Esses factos eram obviamente provocados pelo demónio, que temia as conversões através das palavras e ações de José. Elas decidiram então procurá-lo. Aproximaram-se dele com más palavras e lhe perguntaram o que viera afinal fazer no Egito e por que motivos havia deixado sua terra natal, dizendo que por certo ele era um homem de mau caráter e que por delitos foi expulso e exilado de sua cidade, e que com certeza ele para lá fora a fim de fazer algum tipo de mal. O santo inclinava sua cabeça e replicava: vim a esta cidade a fim de atender à vontade do Senhor e não para praticar qualquer espécie de mal, do que as minhas ações vos dão claro testemunho. As pessoas então responderam com palavras pesadas, às quais José não respondia. Ameaçaram-no então de agressão física, caso não partisse imediatamente, afirmando que desejavam expulsá-lo antes que cometesse algum crime. E que se cuidasse, pois que, se o encontrassem novamente, iriam espancá-lo. E que, se não o encontrassem, casualmente, iriam procurá-lo em sua casa e o expulsariam da cidade com métodos violentos. E o deixaram em paz naquele momento. José não se deixou perturbar excessivamente, pois sabia que nada poderiam contra ele, a menos que o Senhor assim o desejasse e permitisse. Entretanto, temia que fossem à sua casa e perturbassem maldosamente Maria. Pediu então a Deus que mostrasse seu imenso poder e impedisse que seus inimigos pudessem praticar qualquer mal contra eles. E dizia: ó meu Deus, sabeis a finalidade de nossa vinda e as razões pelas quais aqui permanecemos. Defendei, portanto, vosso unigênito, sua divina mãe, e a mim mesmo. Não anseio por nada mais que não seja atender à vossa santificada vontade. Todavia, sendo vosso desejo que nos tornemos aflitos e que sejamos perseguidos, que somente eu passe por tudo isso. Voluntariamente receberei as afrontas, as injúrias, as pancadas, desde que deixeis em paz Maria e Jesus. Suplico-vos essa graça, justificada que é. Peço-vos de não negá-la. Assim dizia ele quando, de seu retorno para casa, Deus o confortava interiormente, assegurando não abandoná-lo à senha daqueles perversos e também que o protegeria e defenderia. Afirmações essas que consolaram José. Uma vez em casa, encontrou Maria com Jesus no colo. O menino mostrou então desejo em ir com José, que o recebeu com alegria em seu espírito, desfrutando daquelas suas carícias de criança. Contou a Maria o acontecido e lhe pediu para que solicitasse a graça e a iluminação do Senhor para a sua alma. Refez-se logo de todas aquelas injúrias e desejou o bem para todas as pessoas que as haviam cometido. Maria, já sabedora de tudo, o exortou a ter paciência, animando-o também para que se mostrasse calmo e que nada temesse, pois aquelas atribulações eram obras de Deus, para testar a sua fidelidade e também conceder-lhe maiores méritos.
José se mostrou muito alegre e, devendo ir à cidade à busca de alimentos, preparou-se devidamente para enfrentar e sofrer as maldades que porventura encontrasse. Pois aquelas pessoas, além de falarem mal dele, instigavam também tantas outras nesse sentido. O demónio se utilizava dessas hostilidades e fazia com que ele fosse odiado, além de perseguido, embora soubesse de sua plena inocência e bondade e que ele não faria mal algum a quem quer que fosse. E quando José atendia aos seus afazeres particulares, ou à sua profissão, sem mesmo olhar para os lados, com seu pensamento sempre fixado em Deus, aconteceu de encontrar os que o perseguiam. E eles o injuriaram novamente com más palavras, intimando-o a deixar o Egito. O santo, fazendo uso de sua grande paciência, lhes disse que fossem também pacientes, pois que ele com certeza partiria tão logo fosse essa a vontade do Senhor. E essas palavras só serviram para acirrar ainda mais os ânimos dos que o odiavam, fazendo com que o ofendessem ainda mais. Ele sofria calado com imensa paciência e resignação e rezava por aquelas pessoas. Felizmente, jamais chegaram a cumprir suas ameaças de ir à sua casa, tão somente pelo fato de se encontrar muito distante, em lugar muito retirado. Talvez tivesse até mesmo feito alguma tentativa. Por algum estranho motivo, porém, desistiram. Depois de muitas perseguições, acabaram por cansar-se, refletindo um pouco sobre a extraordinária paciência mostrada pelo santo. Terminaram por deixá-lo em paz e isso muito o alegrou. Contudo, o demónio, seu inimigo permanente, cada vez mais enfurecido, procurava de todas as maneiras fazer com que José abandonasse o Egito, onde era senhor e adorado. Não satisfeito, instigou outras pessoas a algo muito mais terrível para José, qual seja, a de que elas deviam afastar Maria de seu convívio. E essa foi realmente uma tremenda tribulação para o santo. Já se alastrava pelas redondezas que Maria era dotada de extraordinária beleza e serviu para que algumas pessoas tentassem afastá-la de seu marido. Pessoas essas que achavam ser ele homem de pouco respeito e que não ligaria a mínima para o que pudesse acontecer com ela. Divinamente instigadas pelo demónio, afirmavam que, sendo ele pobre e miserável, até que gostaria de ver-se livre dela e ficar mais tranquilo. Informado desse terrível plano, José se amargurou, não porque temesse por Maria, pois sabia que o Senhor estava com ela e a protegeria, mas por lembrar-se daquela ofensa que ele lhe fizera quando tivera intenções de deixá-la, após tomar conhecimento do facto de ela estar grávida. Dessa forma achou que, com isso tudo, Deus tinha em mente puni-lo através dessa terrível tribulação. Retornou à casa onde encontrou Maria em suas orações e Jesus dormindo. Não desejando perturbar Maria na altíssima concentração em que se encontrava, colocou-se também a orar, separadamente, suplicando a Deus para que o libertasse daquela tão grande aflição. Chorava muito ansioso e dizia para Deus que, se tal permitia, era com certeza porque ele o merecesse por aquele erro que cometera no passado, e muito aflito dizia: Senhor, sabeis bem porque desejava eu agir assim naquela ocasião, e que não estava ciente do que acontecera a ela. Por isso, eu vos suplico perdão e que não venhais permitir que minha esposa seja afastada de mim e que seja privado de sua tão querida companhia. Maria, sabedora de tudo, rezava muito para a serenidade de seu marido. Terminadas aquelas orações, Maria se dirigiu a José para confortá-lo e animá-lo em sua grande aflição. E ele, ajoelhado aos seus pés, contou-lhe o que estava ocorrendo. Ela o amparou e o animou em nada temer, pois o Senhor jamais teria permitido que isso acontecesse. Mas José lhe dizia: querida Maria, temo que o Senhor acabe por permitir que tal ocorra, porque o ofendi gravemente quando, ao tomar conhecimento de tua gravidez, havia decidido deixar-te. E tais palavras eram acompanhadas de copiosas e sentidas lágrimas. Maria sofria com ele e tentava consolá-lo, assegurando que Deus jamais consentiria em tamanha maldade. E José então lhe pedia seu perdão por aquela intenção que tivera durante sua gravidez e dizia: Ó Maria, estou certo de que já me perdoastes e que, inclusive, tens pedido a Deus que também me perdoe. Peço-te perdão novamente e para que interceda junto a Ele para que também o faça.
e também a imensa graça de que jamais venha a ser privado de tua querida companhia. Pois, que faria eu sem ti? Com certeza terminaria meus dias em lágrimas e amarguras, além de profundamente infeliz. Maria lhe garantiu outra vez que tal jamais aconteceria e que ele nada tinha, pois, a temer. Suas palavras o confortaram e ele se tranquilizou em seu espírito, que havia enfrentado grande dor. Nesse meio tempo, Jesus acordara, olhou com afeto para José e quis ir para o seu colo. Ele o recebeu com carinho e afeto e o apertou com amor em seu peito. Jesus fez então muitas das gracinhas características das crianças da idade, artes essa que levaram José a um êxtase no qual teve revelações de altíssimos mistérios sagrados e ficou ciente de que o Senhor desejava testá-lo e dar-lhe ocasiões de crescer em seus méritos, de praticar aquelas virtudes que lhe agradavam. Permaneceu nesse estado durante algum tempo, com Jesus ao colo, e voltando a si agradeceu ao Senhor e a Maria por tudo o que lhe dissera para consolá-lo. E ambos louvaram a Deus conjuntamente. A tribulação por que passavam desapareceu totalmente, pois o Senhor permitiu que aquelas pessoas não levassem adiante seus planos, pois enviou para elas preocupações de tal naipe que simplesmente não mais tiveram tempo de pensar no que haviam planejado para José. Sem mais aquele problema agora calmo e tranquilo, o santo teve de enfrentar outro de menor importância, porém, havendo sido roubadas de outro carpinteiro algumas ferramentas e instrumentos, além de algumas peças de madeira, José foi apontado como culpado de delito, pois que, sendo muito pobre, havia furtado para prover suas necessidades, diziam, afirmando ser ele mesmo afeito a tais procedimentos, e diziam ainda: não terá sido casualmente que veio para este lugar. Sendo muito pobre, é bem provável que tenha furtado também em sua cidade natal, motivo pelo qual foi expulso de lá. Todas essas insinuações eram provocadas pelo demônio para que José fosse caluniado e expulso do Egito. Ele foi avisado por pessoa que o apreciava de que deveria cuidar-se, pois poderia ser preso como delinquente e que muitos estavam certos da sua culpa no furto. José ficou surpreso com o aviso, agradeceu efusamente, mas afirmou estar inocente, sem ter qualquer intenção de abandonar a cidade, pois confiava que o Senhor o defenderia, mostrando sua inocência a todos. Pedia a Deus que o livrasse da falsa acusação e que fizesse com que todos soubessem a verdade a respeito. Apesar de tudo isso, acabou sendo preso pelas próprias pessoas responsáveis pelo furto e severamente interrogado para que dissesse onde guardar o fruto dos roubos. Dando de ombros, disse nada a saber a respeito, e embora as pessoas conhecessem sua inocência, o maltrataram e o injuriaram, ameaçando mesmo de castigos corporais. Ele nada disse em sua defesa, a não ser que, sendo muito pobre, era desapegado das coisas materiais e que o que o possuía lhe bastava plenamente. Embora tivesse muito pouco, se as pessoas desejassem privá-lo daqueles poucos bens, que o fizessem, que para ele estaria bem, pois o Senhor providenciaria quanto às suas necessidades. E essas palavras acalmaram aquelas pessoas violentas que acabaram por deixá-lo em paz. Indo de encontro a Maria, contou-lhe o acontecido e ela, como sempre fazia, o confortou e animou, dizendo para que tivesse paciência e assim crescesse em seus méritos perante Deus. E juntos agradeceram ao Senhor que os livrara daquela perigosa situação. Os verdadeiros ladrões foram localizados e todos souberam então da verdadeira inocência do santo. Tomando conhecimento do facto, não criticou seus acusadores, considerando-os com condescendência. Aquelas pessoas, entretanto, nem mesmo se desculparam, pois tinham para si que ele não merecia atenção, pobre miserável que era. Também nesse caso o demônio foi inexoravelmente derrotado e isso fez com que se enfurecesse ainda mais com José, a quem não conseguia fazer perder a calma, a paciência e a resignação. Mas nem por isso deixava de instigar as pessoas contra ele, pois, quando o santo ia para casa, acabava sempre por encontrar aqueles que lá estavam para maltratá-lo e vilipendiá-lo.
Foi mesmo prodigiosa a paciência que sempre demonstrou nessas ocasiões, no Egito. Teve sempre problemas e muitas atribulações, mas jamais mostrou qualquer ressentimento com quem quer que fosse e nunca se queixou. Passou por todos os sofrimentos, com grande resignação, até mesmo alguma satisfação. Para os que o perseguiam, nada mais dizia que o Senhor vos perdoe. Na verdade, acompanhava suas palavras com ações e rezava para Deus, no sentido para que Ele beneficiasse de alguma forma aquelas pessoas, para que elas chegassem ao conhecimento do Deus verdadeiro, lacrimejando mesmo quando realizava esses pedidos por elas. Estava sempre ansioso para que o Senhor permitisse àquele seu tão humilde servo exercitar-se na prática de virtudes. Estando entre pagãos e infiéis, temia afrontas a Maria e Jesus. Essa preocupação o atormentava permanentemente e ele dizia para si mesmo: tais pessoas que me querem verdadeiramente mal, querendo desagradar a mim, poderão destratar Maria e Jesus, pode até mesmo expulsá-los daqui na minha ausência. Por tal motivo, estando ele ausente, preocupava-se sobremaneira e não via a hora que o tempo passasse e ele pudesse certificar-se de que nada houvesse ocorrido com seus queridos Maria e Jesus. Embora certo de que o Senhor os protegeria, tinha para si que Deus desejava para ele essa permanente dúvida em seu coração. Enfrentava galhardamente todos esses problemas e com tal resignação que jamais alguém diria estar ele inquieto ou perturbado, pois mostrava sempre fisionomia serena e jovial. Até mesmo com os que o haviam maltratado, mostrava-se impassível, sem expressar quaisquer sentimentos de desprezo ou de perturbação. Frente a elas, agia como se elas jamais o tivessem aborrecido ou atribulado com problemas, facto esse que causava nelas profunda surpresa e até mesmo grande admiração por ele, pois não conseguiam entender como pudesse ele mostrar-se tão indiferente a todas as coisas más que lhe faziam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, sabeis a finalidade de nossa vinda e as razões pelas quais aqui permanecemos. Defendei, portanto, o vosso unigênito, sua divina Mãe e a mim mesmo. Não anseio por nada mais que não seja atender a vossa santificada vontade. Todavia, sendo o vosso desejo que nos tornemos aflitos e que sejamos perseguidos, que somente eu passe por tudo isso. Voluntariamente receberei as afrontas, as injúrias, as pancadas, desde que deixeis em paz Maria e Jesus. Suplico-vos essa graça, justificada que é, peço-vos de não negá-la.